Muito boa noite a todos vocês nessa terça-feira, na nossa sequência de lives de aquecimento para a Semana do Fono Paliativista, que se inicia segunda-feira. E dando início a isso, a essa Semana do Fono Paliativista, eu preparei essa série de lives para o aquecimento, para ir falando sobre esse tema, para você ir conhecendo mais sobre essa trajetória dos cuidados paliativos, da fonoaudiologia, e para que você perceba se o quanto isso já é da sua vivência prática no seu dia a dia, você fonoaudiólogo. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui, quem é novo no meu Instagram, meu nome é Cristiane Freitas, eu sou fonoaudióloga especializada em disfagia e paliativista, e eu ajudo fonoaudiólogos a terem mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica e incurável. E hoje, para falar dessa live muito especial, o tema de hoje é cuidando de quem cuida. É um tema que eu venho até por uma necessidade minha, eu vou compartilhar isso com vocês, uma questão mesmo de buscar cada vez mais a fundo isso, porque a gente lida com tantos desafios na área da saúde. Eu acho que a gente tem uma profissão que é uma doação, acima de tudo é uma doação. E além disso, os cuidados paliativos, eu falo isso o tempo todo aqui, para vocês, que nós somos seres multidimensionais. Eu falo isso em relação ao nosso paciente, mas também nós somos esse ser multidimensional. Então, quando a gente está ali nessa doação, quando a gente lida com essas questões desafiadoras, a gente também vai além do nosso físico, a gente também tem questões emocionais, espirituais, sociais envolvidas. E quem olha para isso, Como que a gente lida com com essa mistura de sentimento, de sensações e de vivências? Então, quem olha para isso, como que a gente lida com isso e como que a gente sabe o limite em relação a isso? Então, diante dessa necessidade de uma busca minha, eu venho me aprofundando em relação a isso. E também nessa grande oportunidade que eu tenho nesse curso que eu venho ministrando, que é o manejo da disfagia crônica e incurável para fonoaudiólogos, eu venho percebendo que também é uma busca de fonoaudiólogos que compartilham isso comigo, como que a gente lida com essas questões. Então, eu fui colocando isso mais, trazendo mais no plano físico essas ideias, essas inquietações, e aí nasceu essa ideia do cuidando de quem cuida, esse tema. E aqui em primeira mão, eu compartilho com vocês que ele vai ser um dos bônus na próxima abertura do curso Manejo da Disfagia Crônica e Incurável. E para os alunos que me acompanham das duas turmas que já se encerraram desse curso, eu aqui compartilho com vocês de que vocês vão receber esse bônus. Então, em primeira mão esse presente que eu tô aqui dando para vocês. Mas, para dar início mesmo ao nosso tema de hoje, para a gente falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial. Uma convidada que é uma pessoa muito querida para mim. A Vivi tá aqui, vocês ganharam esse presente. E essa convidada, ela é uma pessoa que eu admiro muito, pessoalmente, como pessoa e como profissional. A gente nós trabalhamos juntas no hospital aqui em São Paulo, ela como enfermeira, e depois ela seguiu uma trajetória, ela se aprofundou, se aperfeiçoou em muitas outras coisas, se tornou uma enfermeira integrativa e terapeuta. E é incrível a trajetória dela, o saber dela, essa construção que foi se tornando nessa área da saúde. E tenho um prazer enorme de convidá-la para falar aqui com vocês hoje desse tema, cuidando de quem cuida. Então eu vou convidar a Aline para falar aqui comigo. Deixa eu convidá-la aqui. Esperando a Aline entrar. Olá, boa noite. Queria ter você aqui comigo.
Muito, muito especial esse momento, porque nós temos uma relação muito próxima, eu e a Aline, né? Um carinho muito grande. E a pessoa que ela é, a profissional que ela é, que eu admiro. E a gente tem tantas trocas nos bastidores, né? No dia a dia, de tantas vivências. E poder compartilhar isso com todos vocês aqui é um privilégio enorme para a gente trazer, né, Aline, Com esses certeza. que a gente fala. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço, fico muito honrada e lisonjeada, né, por esse convite de poder estar aqui conversando um pouquinho com os profissionais de saúde, com as minhas colegas, né, que por tantos anos eu compartilhei aí na minha trajetória como enfermeira em hospital e poder estar trazendo um pouquinho, né, desse percurso aí que eu continuei cuidando das pessoas, só que de uma forma diferente. Então, para mim é um prazer, uma honra, é uma missão mesmo da minha alma, né, de poder trazer esse olhar, né, da vida mais leve, de poder cuidar das pessoas que cuidam, né? Então, realmente os meus projetos assim, nos últimos tempos têm realmente sido assim para levar esse olhar de cuidado para esses profissionais que tanto precisam, né, da saúde, enfim, como um todo. Verdade, verdade. E até para a gente entrar nesse assunto que você está dizendo, né, para pegar esse gancho, e por que que a gente tem que pensar nisso? Por que que a gente tem que ter esse olhar de cuidar de quem cuida? Por que que é tão importante a gente parar para analisar isso? Então, porque assim, eu parto do princípio, né, estudando assim, porque só para o pessoal, né, entender um pouquinho dessa minha trajetória, né, de uma enfermeira integrativa, terapeuta, eu desde criança sempre gostei muito, né, de estudar sobre o universo, quem era Deus, de onde eu vim, para onde eu iria, assim, desde criança eu sempre tive muito isso, sempre gostei de meditar, desde uns 6 anos de idade, assim, eu lembro que eu já fechava os olhos, sem nem saber o que eu estava fazendo direito, né? Mas, assim, dos meus 33 anos para cá, eu mergulhei no autoconhecimento. E aí, uma coisa assim muito gritante para mim, né, que realmente foi, nós, né, a nossa geração e da maioria das pessoas também que estão aqui, nossos pais, na verdade, não foram educados e alfabetizados emocionalmente, né? E isso foi se acarretando e agora, assim, nessa era que nós estamos, que a gente fala muito mais dessa inteligência emocional, espiritual, né? E voltando agora para o lado dos profissionais, né, de saúde, nós que cuidamos das pessoas, então se a gente não tiver o autoconhecimento, se a gente não tiver esse auto-amor, essa autocompaixão, autoempatia, eu não vou conseguir dar para o outro aquilo que eu não tenho, né? É uma coisa que é até clichê, né? É clichê hoje em dia você fala, você não consegue, a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro de nós, e a gente não consegue enxergar no outro aquilo que não tem dentro de nós. E da mesma forma, eu não consigo compartilhar, por exemplo, eu estou aqui com um copo de água. Eu não consigo compartilhar ele com você se eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu não tenho o que compartilhar. Então, o autoconhecimento, ele é justamente assim, para eu poder me relacionar, porque no fundo nós somos relações, né? Então, os profissionais com os pacientes são relações, são trocas, né? E para eu conseguir me relacionar, eu preciso aprender a me relacionar comigo em primeiro lugar. Se eu não entender o que são os meus sentimentos, emoções, se eu achar que é tudo igual, sendo que não é, se eu achar que é bobeira esse negócio de inteligência emocional, de autoconhecimento, se eu achar que é bobeira esse negócio de meditação, que é coisa de gente zen, que abraça a árvore, de quem faz yoga, sabe? Assim, muito desses preconceitos que ainda existe, né? De às vezes as pessoas até serem menosprezadas porque querem viver uma vida mais leve, mais feliz, mais minimalista, né? Então, o princípio de tudo é eu preciso olhar para dentro. Então, aquilo que eu não recebi dos meus pais, hoje, com a era digital, tecnológica, né, essa live que a gente está fazendo agora, com tantas aulas, com tantos recursos, não tem como a gente falar que eu não tenho como ter inteligência emocional. Assim, não tem como, né? Não cabe mais, né? Existem vários caminhos, né? Eu posso fazer terapia para aprender a olhar para mim mesma, através de conexão espiritual, e não estou falando aqui com cunho ou viés religioso, né? A gente fala de conexão mesmo.
Então, assim, eu tenho vários caminhos para isso, mas sem autoconhecimento a gente não consegue se relacionar, nem com nós mesmos e nem com o próximo. Perfeito, acho que você colocou assim como um olhar de ser humano mesmo, né? Porque é o que você trouxe assim da nossa infância, dos nossos pais, até no nível cultural, do que realmente Sim, era entregue, né? Que hoje a gente tem uma informação muito veloz, a gente tem acesso a muitas coisas que antes eles não tinham na geração anterior. Mas eu acho que além dessa informação tem realmente essa exigência, né? Porque tudo é muito para agora, a gente vive muito no futuro, nessa ansiedade, na correria, de falta de tempo e tudo mais. Então, além dessa sobrecarga como seres humanos, a gente também pensar, se a pessoa não olha, igual você deu o exemplo do copo, né? Achei muito legal da gente compartilhar aquilo que a gente tem. Então, se eu não estou me preenchendo, né? Se eu não estou ali vivendo num dia a dia, de um cenário que é o nosso dia a dia, né? De pessoas que estão adoecendo, de pessoas em vulnerabilidade, e isso gera também, além do envolvimento do profissional, porque a gente cria vínculo também, né? Cada sim, um sim. no seu jeito, e vínculo também é uma coisa bem subjetiva, né? Não precisa entrar muito em detalhes, mas já tem isso do vínculo. Tem a questão da gente também se projetar no outro, né? Porque a gente vê o nosso paciente adoecendo e, querendo ou não, de uma forma até inconsciente, a gente se vê ali, né? Que a gente sabe Sim. que existe atitude, que a gente não gosta de olhar para isso. E também uma questão de sobrecarga no sentido assim de cobranças, então a família, às vezes a própria equipe cobrando, né, que a gente tem que estar ali e como resolver enfim. Então a pessoa que não olha para ela, né, nessa questão do autocuidado e é tão exigido essa doação, essa entrega, será que pode ser um ponto de Com, atenção que pode ter consequências? com certeza, assim, por quê? Se eu não sei olhar, por exemplo, se eu tô passando por uma situação com o meu paciente ali, né? E eu só fazer essas projeções, julgamentos, assim, de tentar se colocar no lugar do outro, cara, isso é o maior tiro no pé que a gente pode dar e tentar se colocar no lugar do outro. Não tem como, gente. Assim, pintaram uma coisa muito bacana, muito legal, né? De empatia, que também agora é super na moda, falar de empatia. E eu estudo neurociência, psicologia positiva e mindfulness, né? Que é uma pós-graduação que eu estou fazendo agora, e a gente discute muito isso. Eu tenho muitos professores filósofos, amo filosofia, porque eu acho que a filosofia nos traz reflexão, né? Porque ela é neutra e traz pontos de vista para botar a gente para pensar mesmo. Então, assim, e tem até uma cientista, uma neurocientista, que é a doutora Cláudia Feitosa, que ela bota muita gente para refletir nisso, que assim, não tem como eu ter empatia com o outro porque eu não tive a vida que ele teve, eu não tive a cultura, o visual é muito perceptivo. Então, se eu. Mesma coisa do copo. Se eu colocar esse copo aqui e perguntar o que vocês acham, a quantidade que tem nesse copo, alguns vão falar, tá meio cheio, outros vão falar, tá meio vazio. Quem tá certo, quem tá errado? Não tem, assim, é ponto de vista, é julgamento, é percepção. Então, essa questão de falar, me colocar no lugar do outro, muitas vezes, o que eu vou falar agora é bem profundo, mas assim, é pra gente refletir. É muito mais sobre o que eu não quero sentir, eu não quero sentir a dor de perder um paciente. Então, é realmente sobre o paciente ou porque você não quer sentir essa dor da perda, do apego, Bom, muito bom, muito né? bom. Isso nas nossas relações, assim, às vezes eu não quero tomar uma iniciativa, alguma coisa, não é pensando genuinamente no outro, mas é sempre sobre nós. Por isso que a gente fala de olhar. Então eu preciso entender o que eu trago de crenças, de bloqueios, de valores e praticar, em primeiro lugar, a autoempatia. Porque se eu sou empático comigo mesmo, que é você ser gentil com você, que é você ser íntegro com você mesmo, você não vai projetar isso no seu paciente, né? E aí quando você olhar para ele, você vai olhar de forma genuína, e foi até o que eu comentei com você, de, né, vocês como são paliativistas, que lidam muito com o fim, né, com o término da vida, a autoempatia, quando você tem isso, você consegue praticar sabendo ouvir o seu paciente e levando vida para o seu paciente. Então, assim,
O máximo que a gente tiver de vida dentro de nós, de leveza, de amor, e você levar aquilo, que é a maior prova de empatia que essa, não tem, assim, sabe? Então, a empatia da escuta, assim, na minha humilde opinião, eu acho que é a melhor que existe. Porque você ouve, mas não é ouvir assim, porque a gente, isso é treino, né? Eu não tô falando porque é automático nosso. Você tá ouvindo e você já tá julgando o que a pessoa tá falando. Não tô falando julgando só no lado positivo, negativo, não. Tipo assim, já pensando, não, mas eu acho que tal coisa já, então eu vou responder tal coisa para ela, eu vou dar tal dica, eu vou dar tal conselho. Você já não tá sendo empático. Porque ser empático na escuta, estado de presença. Estado de presença é eu realmente ouvir o outro atentamente, acolher ele naquela escuta, o que ele tem para me falar, sem eu julgar, sem eu dar palpite, sem eu falar o que eu acho. Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu só acolho aquilo que ele está, cara, partilhando comigo, né? Então, quando eu começo a ter essa percepção, e aí a gente começa a fazer isso com a gente, porque o quanto a gente se martiriza, o quanto a gente se chateia, o quanto a gente se cobra, porque a gente não tem autoempatia, a gente não tem autocompaixão, a gente não é gentil conosco mesmo. E como que eu vou levar isso, né? Como que eu não vou absorver, por exemplo, né, falando disso, dessa relação com os pacientes, realmente, quando você cria esse vínculo, você tá ali, e aí de repente seu paciente tá bem, e aí do nada ele dá uma degringolada, começa a piorar, e aí você vai e absorve aquilo, né? E fico mal, e aí às vezes eu levo aquilo, nem sei, se a gente não se conhece, você absorve de um jeito que você passa o teu dia mal, e aí você começa a tratar as outras pessoas mal, e você nem sabe por quê, tipo assim, ai, sei lá, não tô bem, porque você não se conhece ao ponto de saber que aquilo te fez mal, te abalou, mas que não te pertence. Não pertence a você, né? Aquele desafio é do paciente, não é seu. Você tá ali para levar o teu melhor para ele naquela hora, para levar o teu amor, o teu acolhimento, o teu gesto, o teu cuidado, o teu profissionalismo, a sua ética, o seu respeito, mas aquilo não te pertence. E a gente não se torna melhor nem mais especial que ninguém por querer tomar a dor do outro pra gente, porque a dor do outro é do outro. Nossa, maravilhoso. E tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E, eu acho que é uma cultura também da área da saúde, da gente ser meio paternalista, né? Então a gente tem essa cultura de achar que é bom para o outro, de dar condutas, sugestões em várias coisas, nas Até para mínimas. cobrar, né? Porque às vezes a gente fica assim, tipo, meu Deus, mas até para cobrar, tem gente que tem diferença de colocar o seu valor, porque não é preço. A gente não tem preço, é o valor, o quanto que eu tô levando de profissionalismo, de qualidade de vida, e a gente tem dificuldade. E de e assim, é uma questão de valorização, né? Porque a Sim. gente não, igual você falou, a gente não se conhece, às vezes a gente não olha para isso e não se valoriza. Não se E aí valoriza. isso autoconfiança, assim, isso que você falou do acolhimento, né? Então, o que você falou acontece tanto com a gente, daquela voz que fica, né? Nossa, você fez isso de novo, aquela cobrança, mas você tinha que ter feito assim. Não foi o bastante, fica aquilo, né, na nossa cabeça e a gente faz isso com a gente. Mas Exatamente. acho que tudo que você falou, assim, é tão incrível porque, como profissionais, ninguém ensina isso pra gente. Não. A gente faz a faculdade, então a gente aprende a cuidar do outro, né? No sentido, eu vejo sintomas, sei o que eu tenho que fazer, e identificar, né, o que, que o paciente tem. Mas, ainda mais nessa área que a gente está falando de cuidados paliativos, e hoje, né, as doenças que estão avançando, crônicas, a gente vive mais tempo, então a gente convive com mais doenças crônicas, progressivas, nesse caráter. Então a gente lida muito com sofrimento, porque a pessoa que enfrenta essa situação, ela tá num sofrimento. E então, assim, a gente foi formado, mas a gente não sabe lidar com o sofrimento. Não Primeiro, porque a sabe. gente não sabe nem com o nosso, né? A gente não sabe identificar, ainda mais com o outro. E a gente transfere muito isso, né? Então, É porque como eu lidaria se fosse eu? Então, fica muito isso inconsciente. E a gente quer cuidar, quer proteger. E qual que é o limite, né? Como que eu sei o meu limite ali? Isso que é a linha tênue, né? De eu saber até onde eu posso ir
E aí, aquilo que a gente estava falando do vínculo, porque aí essa intimidade também perde um pouco dessa noção, porque eu tenho intimidade com aquele paciente, eu posso me Sim, abrir, falar, é uma troca, eu tô lá toda semana, a gente está dentro da casa às vezes. Então, qual que é essa linha? Isso e vai muito de inteligência, né? Emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva, de todas as esferas, mas a gente não aprendeu. Isso é muito desafiador, né? exatamente. E assim, fora que falar, né, de paliativismo no Brasil ainda é muito complicado, assim. Eu acho que Tá. vocês estão sendo, assim, maravilhosas, mas acredito eu, né, não estou tão inserida, mas acredito eu que ainda enfrentam muitas dificuldades. Eu sei porque eu perdi a minha avó recentemente, né, em abril, e ela já tinha um estágio de Alzheimer, assim, já há mais de 10 anos. E aí chegou num ponto que eu falei pro meu pai, né? Como, né, no hospital que nós trabalhávamos juntas, eu já entendia bastante essa coisa do paliativismo, sempre concordei. E por filosofia de vida, né? De não prolongar aquele sofrimento de uma forma desumana, porque tem uma coisa que depois a gente até pode falar isso, a humanização, porque a gente fala de tanto de humanização, mas na real a inteligência emocional é a gente aprender a ser humano. Basicamente é isso, né? E aí, quando eu comentei com meu pai, olha, sabe, eu acho que a gente tem que partir para os cuidados paliativos, com a avó, nananã, né? E ela tava no interior, então assim, para minha família já foi um baque. Aí já tinha primo meu que, meu Deus, mas vai matar a avó, sabe assim? E Uhum. aí no hospital, o pessoal, a equipe também despreparada, porque não tinha uma equipe voltada para isso. Aí um médico dá uma conduta, outro médico dá outra conduta. Então, assim, é um assunto tão importante o que vocês estão fazendo. Assim, se cada uma das pessoas, né, que tá aqui nesse momento agora, vendo isso, e pegar, assim, a essência e colocar para fora, porque às vezes a gente tem medo, né, de colocar para fora, tem medo, tem vergonha, né, tem alguns bloqueios, cara, olhem para isso e desbravem, assim, porque isso é É, fantástico, porque educar as pessoas sobre o que é o paliativismo. Né? O problema sim. é que, assim como a inteligência emocional, no paliativismo, nós também não fomos educados para trazer um conforto, uma qualidade, uma Sim, dignidade no fim de vida. Né? sem dúvida. E acho que pegando isso que você está trazendo, entra num outro ponto que eu passo e que os alunos que estão comigo, né, no curso, que eu passo essas questões todas, eles também relatam comigo que, diante dessa situação de que o cuidado paliativo ainda não é de conhecimento de todos, né, então os próprios profissionais de saúde, eles não têm esse conhecimento, ainda existe muito tabu, muito mito que barra, né? Muito. Então, assim, aquele profissional que tem essa visão e que já tem essa atuação mais humanizada e com essa abordagem, porque uma vez que você tem abordagem, você não consegue atuar diferente, assim, é uma coisa muito Não. profunda, mas enfim. Então entra também naquele ponto da inteligência emocional, da pessoa se sentir elo e ter autoconfiança de conseguir levar isso adiante, porque você vai estar numa equipe multi, muitas vezes é só você que tem aquela visão, e Sim. aí os outros vão te tratar, ai, mas nossa, nada a ver. E aí você às vezes vai se sentir até, nossa, como que eu vou falar sobre isso? E você fica desmotivado. Então, também nesse cuidado do profissional que está ali, desbravando isso, abrindo esses caminhos, né? E que precisa levar uma informação que é o que eu falo, né? A gente tem que ter argumentos técnicos e por isso que a gente tem que se capacitar na comunicação, porque Sim. não é só da Eu gente ia falar falar isso. que tem indicação, a gente tem que saber se Se comunicar, e a comunicar, se comunicação é posicionar. parte, né, da inteligência emocional, ela tá ali muito ligada. Mas o quanto também acolher, né, esse profissional que está ali enfrentando essa situação de ser o elo, de ter que lidar com essa questão dos profissionais, né? Então também é um autocuidado. Com certeza. Até o que a Vivi colocou aí, né? Que hoje na equipe dela é só ela e mais um que tem essa mentalidade, né, Vivi? Mas que vocês sejam impulsionadoras dessa ideia, que vocês sejam educadoras. Porque no fundo, vocês, paliativistas, são educadores. Vocês vão nos educar, educar as pessoas que não estão nessa realidade de que é isso, assim, é levar conforto, é levar dignidade. Porque, vamos falar a verdade, é mais fácil a gente conduzir de outra forma, né? Tipo assim, algumas medidas mais drásticas, tal, mas assim,
é conforto, é qualidade de vida. E aí vocês vão conseguir isso. O primeiro ponto, assim, que eu acho crucial, né, que a Cris falou, é primeiro você tem que estar muito bem tecnicamente respaldado. Então, assim, não adianta falar, eu sou paliativista, mas você tem que estar super antenado, você tem que entender realmente do que você está falando, você tem que ver quais profissionais mais vocês vão ter de suporte, se necessário, para entrar no caso, para ajudar, enfim. Então, essa parte é técnica indiscutível, né? Então, não adianta você... Se você não tiver embasamento, acabou, né? Segunda parte é para a gente convencer as pessoas para o lado positivo. Mas convencer como? Não é... Quando você traz isso no seu coração com essência, com certeza que esse é seu caminho, do bem que você está fazendo, que você está gerando, cara, é até inexplicável, assim, porque é uma coisa muito do sentido. Mas quando você traz isso na sua essência, na sua verdade, você é bem capacitado e você sente que você está no caminho, dificilmente você não vai ensinar as outras pessoas a enxergar esse ponto de vista. A Cris pode falar isso, é muito difícil, assim. Eu sei porque, nem falando de paliativismo, né? Falando nos 10 anos que eu estive à beira-leito dos pacientes, eu nunca tive, assim, eu sempre tive muita facilidade com comunicação, assim, confesso, né? Que tem algumas habilidades que a gente nasce e vai se aperfeiçoando. Então, eu sei que eu nasci com essa habilidade e vou aperfeiçoando. Mas eu já tive vários momentos de paciente, assim, rebelde. Ah, que não quer tal coisa, e fala um, fala outro, e eu ia lá. E ó, é uma persuasão, né? De você ir lá, colocar, olha, colocar o ponto de vista, mas falar com amor, falar com acolhimento. É ser educador. É o tempo inteiro a gente está educando as pessoas e fazendo as pessoas comprarem a nossa ideia. Por que aquela pessoa vai comprar a minha ideia? Se eu estou falando com amor, com respeito, com certeza, assim, pode ser que você tenha barreiras, que não seja de primeira, né? Não estou floreando isso, Sim. mas com certeza o teu nível de dificuldade, conforme você for fazendo isso, vai melhorando cada vez mais. Sim, e até compartilhando isso com você, que também foi a minha vivência, uma coisa que eu aprendo muito é que essas pessoas, esses pacientes que são dessa forma, né, mais ríspidos e que estão ali nessa negação, o que eu mais até falo isso para as pessoas, né, que aquele que mais demanda é o que está mais. E quando você se mostra ali olhando para ela, por isso que cuidado paliativo ele não é sobre finitude só é você enxergar esse sofrimento, essa é a indicação, né? E você entender que acolher, a respeito da autonomia, de falar, eu tô aqui por você, como eu posso ajudar? É aí que você consegue, né? É o que você está trazendo, assim, com amor, com respeito, porque aí você está ali dizendo assim, eu estou aqui, eu sou profissional da saúde, mas eu estou aqui, né, para te servir. Então, como eu posso ser útil? E aí a pessoa se sente acolhida, valorizada, e ela fala, aí ela vai quebrando as barreiras, Com né? certeza, com Mas certeza. pode falar. É a única forma, assim, é a gente sendo verdadeiro, né, com o nosso propósito, é a gente sendo verdadeiro e íntegro, né, com aquilo que a gente está se propondo a fazer, respeitando realmente, né, os limites ali do outro. E também, assim, gente, eu acho que a gente também não tem que passar por cima de nós. Então, a gente é uma dificuldade que os profissionais ainda têm, mas os profissionais autônomos, eles têm ainda mais essa autonomia do que, por exemplo, quando a gente é CLT e tudo mais. Mas eu acho que se tem um caso que você não se sente seguro psicologicamente, que você não se sente ou capaz tecnicamente, enfim, que passa por cima da tua integridade, da tua essência, cara, abandona o caso, assim, sabe? Demite o paciente. É melhor você fazer isso do que você se arriscar a fazer algo que você não está de acordo, que você não acredita. Então deixa para quem realmente quer fazer isso, assim, sabe? A gente não tem que Pede passar por cima. ajuda, né? Peça E é ajuda. muito legal isso que você está falando, porque é o que você já estava falando lá no começo, da pessoa respeitar os próprios limites, né? Porque às vezes a gente vai tão assim no automático e a gente não olha para isso, a gente nem sabe qual é o nosso limite. É aí que entram os adoecimentos, aí que entram essas sobrecargas, esse burnout e tudo mais, porque a pessoa vai, né? Exatamente. E até pegando nisso, para a gente voltar bem nesse tema do profissional, como que o profissional pode olhar para isso? Quais estratégias? O que você que enxerga esse todo, né, da pessoa recomenda
por exemplo, para um autocuidado. Então, como que eu posso olhar para mim, associar isso com o meu pessoal, com o meu profissional, sabe? Em questão de o que eu preciso olhar, como que eu posso fazer mínimas, às vezes, mudanças, um olhar para conseguir ter esse cuidado comigo mesmo, como profissional. Assim, eu acho que a primeira coisa, né, aquilo que a gente começou falando, né, sobre o autoconhecimento, aí, assim, é muito individual, né, assim, de cada um a jornada, porque eu falo que são coisas que é muito chamado, né? Então, eu sempre senti esse chamado, assim, para toda a formação que eu fiz, ou uma filosofia que eu me conectei, né? Mas, assim, eu acho que terapia, cara, todos nós deveríamos fazer assim, né? A terapia é claro, independente, tá? Seja com um profissional psicólogo, seja com um terapeuta holístico, seja com, sei lá, né? Eu acho que isso não cabe aqui a gente julgar o que é certo, o que é errado. Eu já passei com psicanalista espiritualista, atualmente eu faço minha terapia como uma psicóloga, psicanalista também, enfim. Mas e são visões diferentes e é muito do sentir. Tipo, nesse momento eu me sinto bem segura psicologicamente com essa profissional. Mas, de repente, se eu tiver que procurar um outro profissional nessa área mais integrativa ou mais holística, enfim, vai muito do sentir da pessoa. Mas eu acho que, assim, ter um suporte psicológico, principalmente, assim, para todas as pessoas, mas para nós profissionais de saúde, cara, assim, é um investimento, né? Tem gente que vai falar, ai, mas, putz, pagar por sessão é caro. Gente, a gente não tem que pensar, é cara, é um investimento. E hoje a gente consegue, assim, de várias formas, assim, tem profissionais claro, a gente não tá falando, que mais uma vez, não é valor, né? Porque os bons profissionais vão dar o seu valor e tá tudo bem, né? Mas existem outras formas também da gente procurar profissionais de ONGs, de outras instituições, enfim, né? Então, assim, tem para todos os Olhar para gostos. isso, né? Olhar para isso e Exatamente, mas aplicar. precisa. Então, acho que o primeiro passo, assim, porque sozinho não é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir esse caminho sozinho, sem o suporte psicológico. E aí, depois disso, não tem como eu separar, porque quando a gente está procurando um suporte de um profissional, né, para olhar para esse lado psicológico, mental, emocional, não tem como eu falar isso sem falar de conexão espiritual. Não tem como eu falar isso sem falar de espiritualidade, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade, mas eu entender que eu sou uma alma, um espírito no corpo humano, né? Então eu sou um ser espiritual numa vivência humana, não o contrário, né? Então eu, Aline, não consigo falar de outra forma, porque é assim que eu me enxergo, é assim que eu acredito que somos seres espirituais numa existência humana. E como humanos, a gente faz essa separação, né, do mundo espiritual para o mundo material, mas não existe essa separação, né? É uma separação que foi colocado para gente, até por conta de religiosidade, enfim. Mas eu estar conectada com algo que eu acredite, né, seja no universo, seja em Deus, seja em Jesus, seja em Krishna, em Buda, não importa, né? Mas eu acreditar que algo existe é uma esperança, né, pra gente. A ciência hoje, a neurociência hoje, já consegue mostrar isso assim, em estudos bonitinhos, né, de pessoas que meditam, de pessoas que se colocam em estado de gratidão, o quanto que isso traz benefícios pra gente, né? E assim, eu sou a prova viva disso, assim, o tanto que todas essas técnicas e recursos que a gente tem me traz assim coisas muito boas, muito prazerosas, o quanto que eu já mudei assim em vários aspectos da minha vida, que eu tenho muito a mudar, mas o quanto que eu olho para trás e falo, meu Deus, nossa, eu pensava daquela forma, hoje eu consigo ser mais leve, hoje eu não sou tão controlador, enfim. Então, você se conectar a algo espiritual é você trazer leveza, é você trazer presença, é você parar de ficar preso em passado, em futuro. É viver o hoje, é viver o agora, é valorizar a vida que a gente tem agora, no momento presente. Porque é só agora que existe. Né? O Há restante 5 minutos, né?
minutos atrás que a gente estava conversando, passou. Eu tenho como voltar lá atrás? Não tenho. O passado, ele serve para a gente revisitar ele. Então, eu vou lá, revisito, acesso o que eu preciso acessar, mas eu não tenho que ficar presa nele. Ele serve para eu revisitar, entender algumas coisas, enfim. E o futuro não existe. Não existe. Tudo que eu estiver projetando, mesmo para daqui meia hora, pode ser que mude e eu não tenho. E o meu controle sobre isso é zero. É zero. Né? Então, para eu viver hoje uma vida mais conectada, uma vida mais leve, né? A gente não está nem falando só de felicidade nesse momento, a gente está falando de paz de espírito, de leveza na alma, é se conectar o máximo possível com o momento presente. E uma das formas que nos ensina é a meditação. Então, assim, não tem qualquer filosofia que você for estudar, terapia que você for fazer, a meditação, ela traz tudo isso que a gente está falando. Ela traz um olhar interno de autocuidado, de autoamor, de autoconhecimento, a gente enxergar as nossas crenças, os nossos limites, né? E aí a meditação, ela não é como a gente imagina que ela seja, né? Então a gente sentado em posição de lótus, de olhos fechados, como um monge, né, budista, em que eu tenho que esvaziar os meus pensamentos. Definitivamente isso não é meditação, né? É claro que tem pessoas que com o tempo vai aprendendo a meditar e vai colocando desafios, né? Putz, comecei com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Mas o Mindfulness hoje nos ensina várias formas de meditação ativa. Eu posso meditar comendo, eu posso meditar dirigindo, eu posso meditar escovando os dentes. Apenas o simples fato de eu parar e respirar já traz a gente para a presença. Ninguém deixou um copo cair da mesa que não estivesse em presença. Ninguém nunca entrou numa discussão que não estivesse na presença. Se eu estou na presença, porque a presença, ela me faz pensar, ela me faz respirar, ela me faz enxergar as coisas. Respira. É a primeira coisa que a gente aprende quando nasce, é respirar. E a gente desaprende ao longo da vida. Tanto que em situações aonde o meu cérebro mais primitivo lá tá agindo, né, no modo de reatividade, eu quase não tô respirando. Agora, quando eu paro, eu respiro e eu trago a minha atenção pro agora, dificilmente eu vou ser reativa, eu vou agir na impulsão, eu vou ser desastrada. O amor habita na presença. O amor habita na presença, no agora. A vida, né? A gente fala tanto de vida, a vida ela habita no presente, né? Na presença. E eu acho que isso é muito legal que você está trazendo, principalmente para as pessoas que não têm esse acesso, assim, sabe? Esse olhar, que estão começando, que estão despertando. Primeira, porque a gente vai tão no automático, a gente vai tão assim no reativo, né? E fazendo uma coisa já pensando no que tem que fazer daqui a pouco. A gente automático. no automático. E a gente não para. Então, para as pessoas que estão chegando aqui, que estão assistindo, vão assistir depois e estão parando para analisar isso, de falar, eu preciso dar essa pausa, né? Eu preciso me olhar, preciso me valorizar, preciso me acolher. Eu acho que isso é o ponto de partida para quem quer começar, né? Porque você estar no momento presente é você estar ali de fato vivo. E aí você se sente tão seguro quando você está no momento presente, né? Até aquela angústia, aquela ansiedade que incomoda, ela calma. Porque você fala assim, puxa, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, tô segura, né? Você acaba percebendo o quanto isso é valioso. E eu acho que a gente pode fazer nas coisas mais simples. Eu vou compartilhar até algo que eu fiz, assim, que comecei a treinar isso. Por exemplo, você está passando um café, você parar para sentir o cheiro do café, porque às vezes a gente está passando o café já pensando correndo. É uma meditação ativa. E aí você vai treinando a mente, igual você falou, tá escovando os dentes, observa que você está escovando os dentes, observa a ação. Você está ali no seu trabalho, né? O que você está fazendo ali? Esteja presente. E aí é uma forma com você e com o outro, né? Que a gente está aqui falando do profissionalismo também. Então, levar a vida. E aí, o que você falou é muito interessante, porque a hora que a gente está na presença, a gente deixa de ser reativo. Então, a gente se protege, né? Naquele limite que a gente estava falando e protege o outro, porque eu posso escolher o que eu vou falar.
eu posso controlar aquilo que eu estou pensando, sentindo, nomear aquilo, lidar com aquilo para depois falar. Então, é um momento de. Eu acho que assim, para quem está começando, eu acho que é o ponto de partida, É o né? ponto de Um pouquinho partida. mais dessa meditação, porque também é um tabu. Meditação é um tabu. Se você, eu não tenho tempo para meditar e nem gosto de, eu não consigo ficar parado. Conta o que é a meditação para que as pessoas consigam praticar a partir de hoje. Exatamente. Assim, a meditação, eu tenho estudado ela, assim, como eu falei, né? Começou lá na minha infância, de uma forma inconsciente, mas de uma forma mais consciente, talvez quando eu comecei a praticar yoga, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui entendendo um pouco mais, porque eu fui participando, né? Não só das aulas, como tem um movimento que eles chamam de satsanga, que é um dia na semana que a gente se reúne para meditar, para cantar os mantras, para ouvir o que o guru estava falando ali, enfim. E aí eu aprendi muito com eles, assim, o que era meditação, né? Com os hindus, os Vedas e tudo mais. Então, mas é uma meditação, assim, muito oriental, né? E aí por isso que as pessoas falam, meditar não é para mim. Eu sou muito ansioso, eu sou muito acelerado. E aí tem um cara, assim, que é um brasileiro simples, maravilhoso, que eu sou fã de carteirinha, que é o Murilo Gun. E ele ensina muito a gente, assim, na simplicidade, na leveza, naquele sotaque nordestino maravilhoso que ele e a esposa dele têm, que é assim, aí é que a meditação é para tu mesmo. Quando tu fala que, não é para mim, eu sou muito agitada, então é para tu. É tu que precisa de meditação, né? Por quê? Porque é a gente entender que, assim, nós, consciência, somos o céu, né? Então, imagina que a gente está aqui. E as nuvens são os nossos pensamentos. Logo, se eu, consciência céu, consigo observar as nuvens, os meus pensamentos, logo eu não sou os meus pensamentos. Se eu consigo observar os meus pensamentos, imagina, faz tipo, né, aquele dá um passo para trás, assim, ó, observa os teus pensamentos. Tu é teus pensamentos? Não, você não é seus pensamentos. Você é a consciência, você está acima dos seus pensamentos. Então, eu não consigo controlar os pensamentos que chegam até mim, né? Mas eu consigo controlar se eu quero alimentá-los, se eu quero fixar minha atenção em algum deles. E a meditação ensina a gente isso. Então, quando assim, vamos falar, de fechar os olhos e respirar, eu não preciso ficar 10, 15 minutos, eu posso fechar os olhos e fazer um ciclo de respirações. Então, o Murilo ensina até que ele fala que é o quadradinho de 4. Então, é você inspira em 4. 1, 2, 3, 4. E aí você segura o ar no pulmão, mais 4. 1, 2, 3, 4. E aí você exala em 4. 1, 2, 3, 4. E aí com o pulmão vazio, mais 4. 1, 2, 3, 4. O simples fato de você fazer. Obrigada, muito obrigada. O simples fato de você fazer esse ciclo, esse quadradinho de 4, cara, já é uma meditação. Você já está respirando, você já está oxigenando o seu cérebro, você já está oxigenando todo o seu corpo de uma maneira diferente, você já está começando. Eu falo que assim, a oração, ela é de fora, ela é de dentro para fora, né? A oração. Então, quando a gente se conecta com o Pai, com o Criador, é como se a gente estivesse colocando para fora, ou agradecendo, ou pedindo, né? A meditação, ela é de fora para dentro. Então, é o momento que você se conecta com o teu eu superior, com a essência divina que habita dentro, que habita fora. Assim, eu falo porque, por exemplo, depois que eu termino uma aula de yoga e que eu me coloco naquele momento ali do relaxamento, que eu me coloco em meditação, quanto de, cara, ideias, insights vêm assim e aquilo te reenergiza, tal. Isso é a meditação, assim. E cada um vai encontrar de um jeito. Que eu falei, respirar. A gente falou, escovar os dentes, né? Então, assim, a meditação não é você ficar sentado, esvaziando, porque a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Como que eu vou esvaziar 70 mil pensamentos? Não tem como, é impossível, né? Então, é assim, e quando eu fecho os olhos, eu observo. Aí vem um pensamento, que você tem que fazer tal coisa, tal tarefa, nananana. Aí você já se desconcentra. Aí o que você faz? Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. E se desprende dele. Aí você se concentra onde? No teu quadradinho de 4, na tua respiração ou nas partes do seu corpo. Aí vem outro pensamento. Oi, pensamento. Agradeço. Tchau.
e volta. É um exercício. Botar o cérebro para funcionar é igual musculação, gente. Os neurônios, as conexões neurais, elas A pausa, precisam ser... Exatamente. Então, meditação é isso, assim. E aí, no problema, na vida real, quando algo acontecer que te leva a você ficar muito presa lá no passado, muito presa lá no futuro, o que quando você faz meditação vai te ensinar na vida real, naquele momento que você está passando ali? Cara, eu não sou esse pensamento, eu não sou essa atitude, eu não sou esse fato isolado. E aí você respira, e aí você pensa de uma maneira diferente, você cria uma solução diferente, porque quando a gente abre o espaço para esse vazio, não o vazio de esvaziar os pensamentos, mas o vazio é o vazio que a gente fala do criativo. É onde eu me coloco à disposição para entender saídas que eu preciso para resolver aquele problema, aquela situação. Quando eu dou essa pausa de respirar, é porque de repente, numa pausa dessa respiração, brota uma ideia na tua cabeça, sabe? Então, assim, e a meditação, algumas dicas que eu falei, né? Assim como o Mindfulness, com o Murilo Gun, o que a gente aprende na yoga. Mas assim, tem várias, tem meditações guiadas, tem meditações maravilhosas no YouTube. E aí é um caminho que nem o autoconhecimento, né? Que é um caminho de ida sem volta. Aí você vai desbravando o mundo. E aí você vai descobrindo com que egrégora você quer se conectar para meditar. Você quer meditar com uma guiada, você quer meditar com um mantra, com uma música, no silêncio. Você quer contemplar, porque a contemplação também é uma meditação. Eu ensino muito os meus filhos aqui, eu e meu esposo. Então, quando a gente vai viajar, uma das formas que a gente faz assim, é contemplar o céu, né? Onde eu moro é alto e tem a vista do mar. Então, a gente sempre está olhando o mar, está olhando o céu, está contemplando. Então, quando a gente contempla algo, a gente se coloca num estado de gratidão, de paz, de leveza, né? E isso não é positivismo tóxico, isso não é eu achar que não tem nada a ver. Isso é eu trazer leveza para minha alma, porque o mundo já é tão denso, tão pesado. Presença, né? É presença. Exatamente, é A gente está presença. rodeado de coisas incríveis, de coisas que são quase que um milagre. Você olhar assim, como que uma sementinha dá uma flor, né? Então a gente fica tão no automático, tão. Ah, uma flor, não é nada. Mas quando a gente para, igual você falou, da presença e observar isso, observar a natureza, a gente aprende tanto com ela, né? Agora a gente está na lua cheia, maravilhosa, e a gente parar para ver isso, falar o que que tem. Não, olha só que louco. Hoje mesmo, né? Eu tinha acabado de chegar da minha aula de yoga e as crianças estavam na janela. Mamãe, vem aqui, vem aqui. O que foi? Olha aqueles papagaios. Aí tinha uns papagaios, assim, tipo, olha isso. As crianças já observando a natureza. Isso a gente que tem que ensinar, porque criança absorve tudo que os pais estão ali ensinando para elas o tempo todo. Eles são o nosso reflexo, nosso espelho, enfim. Então, o mundo muda a partir de nós e das crianças, porque eles são o nosso futuro, né? Então, não tem como a gente falar aqui de paliativismo, de tantas coisas, sem falar também das crianças que são o nosso futuro. Sim. Né? Acredito que todo mundo que está aqui, ou tem um filho, ou tem um sobrinho, ou tem um afilhado, ou tem um primo, né? O que a gente pode levar de tudo isso e fazer o que os nossos pais não conseguiram fazer? Tá tudo bem, eles não tinham o que a gente tem hoje de informações, né? Mas hoje a gente consegue levar para as nossas crianças, né? Isso, assim, essa visão. São coisas simples que a gente já consegue passar essa mensagem para eles. É verdade. E eu acho que até resumindo isso tudo que a gente está falando, né? Que o tempo todo a gente fala nisso, né? Que nós somos seres multidimensionais. Então a gente olha o nosso paciente nesse sentido, que é além do físico, mas somos todos nós seres multidimensionais. Então a gente tem que se olhar nessa dimensão do quanto eu sou um ser complexo e me preencher disso, né? Igual você trouxe assim, eu não compartilho aquilo que eu estou vazia. Então, uma vez que eu me preencho disso, a gente tem que ter sempre essa ideia de querer receber, se desenvolver para compartilhar. E a gente vai compartilhar aquilo que a gente está se preenchendo. Então, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas. E a gente
né, ser esse elo, porque nós estamos falando de relações, né? Igual você trouxe, nós somos profissionais, mas nós estamos nos relacionando. E Sim. diante ainda de um contexto como esse, que a gente também fazendo o gancho do cuidado paliativo, o quanto a gente tem também essa missão de levar vida, e vida nesses detalhes, na presença. Então, aquela pessoa, ela está enfrentando, né? Ela está no sofrimento, enfrentando uma doença que deixa ela insegura, com medo do amanhã, porque ela não sabe como vai ser o amanhã, ela está com medo disso. E a gente poder levar essa presença, né? Essa ideia da presença, do agora, né? De que nós estamos aqui, e levar vida nas pequenas coisas. Então, isso é realmente uma coisa muito especial, muito profunda, e que gera um bem, né? Eu acho que nos nutrimos desse bem, acho que você trouxe coisas muito incríveis, e eu acho que dá para começar a praticar agora, né? As pessoas que participaram dessa live vão assistir depois. Sim. O quanto dá para a gente pausar. E é o que Tá. você falou, acho que fica aqui para mim também, né? O resumo disso, que nós não somos os pensamentos, e a gente tende a fazer isso, a gente se apega ao pensamento como se aquilo fosse uma verdade. Então, quando a gente vê que não, eu tenho o pensamento, eu não Não, sou o e pensamento, tem dá pensamento que a gente passo, se né? apega a ele, né? Então, A gente se você apega a se ele de um identifica, né, jeito. com ele e Exatamente. sofre. Então, Exatamente. assim, eu abro espaço para preencher esse espaço com a minha intenção. Então, a partir disso, o que que eu faço, né? Como eu me transformo nesse ser humano melhor. Mas Exatamente. olha, E aprendi uma última muito, hein? coisa só, que para eu só não esquecer de falar assim, bem breve, que a gente está falando de meios de se conectar e tal, uma coisa muito importante que eu não podia deixar esquecer de falar assim para vocês, a melhor conexão que a gente pode ter de paz, de leveza, é a natureza. Uhum. Assim, gente, a natureza, estar em contato com a natureza, seja numa praia, numa cachoeira, num parque, sabe assim, você tem uma pracinha ali que tem uma árvore, ou a natureza, ela é a maior transmutadora de energia que existe. Não existe presença maior do divino, do eterno, do criador, que ele se manifesta na natureza. Então, assim, eu duvido alguém aqui que não entrou num mar, numa cachoeira, que não respirou um ar puro no meio de uma floresta ou de um bosque, que não se sentiu bem. Que estava com uma angústia, que estava com uma coisa e foi, e parece que você descarrega aquilo. Então, assim, e a gente, né, vive num mundo, assim, extremamente globalizado, tecnológico, e a gente acaba se fechando num mundo, assim, muito urbano, mas se a gente puder ter um refúgiozinho assim, sabe, para a natureza, a gente precisa. A nossa alma precisa estar em conexão com a natureza. Então, é o apelo que eu deixo, que é uma coisa que eu tenho feito muito assim mesmo. E eu acho que é uma das melhores formas da gente se conectar até conosco mesmo é estar em contato com a natureza. Porque esse planeta aqui, na real, é da natureza, né? É, Então, é nós isso. estamos, né, vivendo isso. Sim. Incrível, Aline. Olha, foi muito gostoso, e a gente poderia ficar falando horas aqui, que Sim! é um assunto complexo, denso, especial, e a gente ama falar, né? Eu e Sim, você. sim. Mas eu sei que a gente vai ter muitas Sim, oportunidades ainda de falar com mais sobre certeza. isso. Aliás, né, para quem entrou depois, os alunos do curso Manejo da Disfagia Crônica Incurável entrou depois e está aqui comigo, vocês vão ganhar esse bônus do curso, né, desse autocuidado. Então, assim, cuidando de quem cuida, a Aline que vai, né, que montou esse bônus incrível nessa participação do curso. E vocês, alunos que já finalizaram, vão ganhar isso. Então, essa era a mensagem aqui, né, para eles que entraram depois. E a turma, né, a terceira turma que vai abrir em breve, vai ter isso garantido com certeza. Mas obrigada de coração, Aline, foi muito Imagina. especial, e a gente pode fazer muitas outras vezes, porque esse assunto ele é, acho que necessário, né? Algo que Sim, a gente precisa olhar, precisa pausar. Isso é saúde, saúde mental, saúde espiritual, cognitiva, e nós precisamos disso hoje em dia cada vez mais, com né? Te agradeço certeza. muito, foi muito especial mesmo. Foi um prazer imenso, assim. Então, falar disso, assim, me coloca num lugar, assim, de muita, muita, muita gratidão, né? De poder transbordar, compartilhar um pouquinho aí dessa minha jornada, que ainda tá tão pequena, tem muitas coisas pela frente. Em novembro eu vou ter um congresso super bacana, que é o Congresso da Felicidade. Depois a gente pode falar mais Legal, sobre esse assunto. A felicidade, ela é uma ciência, né? muito Muita gente legal. não sabe, mas hoje a felicidade é uma ciência, porque ele aborda aí todos os aspectos, né? As falácias da felicidade. Mas é isso, assim, a gente precisa trazer
esse olhar mais leve, esse olhar mais desperto, mais consciente, e nessa sinergia, né, das inteligências cognitiva, espiritual, emocional. Não tem como a gente, né, caminhar só para um lado, não caminhar para o outro, a gente ter esse flow da vida, né, que é você saber transitar entre todos esses caminhos, ver o que se encaixa, viver a sua essência, porque no fundo a gente está aqui para manifestar quem a gente estar em sintonia com a nossa essência, o que a gente acredita. Então, eu acho que nesse movimento de eu estar aqui conversando, né, com vocês, eu estar manifestando, né, isso da minha alma, da minha essência. Então, só posso agradecer, assim, imensamente. Muito obrigada por poder permitir com que eu manifeste um pouquinho do que eu trago em essência para vocês. Obrigada mesmo de coração e contem comigo aí para as próximas lives, que com já está super certeza. aceito. Então, em novembro a gente já marca outra com esse tema da felicidade, com certeza. Tá bom, E aqui, antes combinado. de encerrar com a Aline, né, com essa live incrível que vai ficar salva para vocês reverem, para quem não conseguiu assistir ela inteira, poder ver depois. Mas eu também deixo o convite para você participar da Semana do Fono Paliativista, que começa semana que vem, na segunda-feira, já é a primeira aula. Então, para quem ainda não se inscreveu, o link está na bio. E lá nós vamos falar sobre esse aprofundamento, né, do fonoaudiólogo, do cuidado paliativo, do quanto, da importância da gente saber sobre isso para levar esse atendimento acolhedor, empático, para realmente saber como praticar, né, esse atendimento empático, essa escuta e tudo mais. Então é uma semana aí especial que eu compartilho com vocês. Também compartilhando a minha vivência com a minha alegria de poder falar para vocês algo que é da minha trajetória, da minha busca, do meu conhecimento técnico e da minha prática. Então, para quem ainda não se inscreveu, clica lá no link da bio que dá tempo, se inscreva, entra no grupo do WhatsApp que lá você recebe todas as informações a respeito disso. E muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui, né? Todas as pessoas que participaram, quem vai assistir depois, e eu e a Aline ficamos à disposição aí, tá bom? Com certeza, pessoal, muito, muito obrigada. Quem depois também quiser me mandar lá um direct, quiser indicação de alguma meditação, de algum autor sobre o autoconhecimento, livro eu tenho assim de monte, assim, livros digitais também essa minha pós-graduação eu tenho uma biblioteca digital. Então, assim, estou assim à disposição para o que vocês precisarem. E é isso. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes. Desejo assim uma noite de muita luz, um ótimo descanso a todos, que tenhamos uma semana com muito amor e gratidão imensa mesmo pela presença aqui. Com muita pausa e presença, também desejo. Muita pausa e presença, com deu certeza. Aqui, né, de como fazer isso. Beijo, Aline, beijo a todos vocês que estiveram aqui, quem estará também depois. Então, até mais. Tchau. Tchau, tchau.